Fala galera, tudo certinho com vocês aqui, professora Emily de Biologia. Vamos bater um papo agora bem suave sobre os 5 principais assuntos que vão cair no teu Enem. Fica ligado, galera. Primeiro assunto que mais cai, sistema imunitário. Segundo, ecossistema. Terceiro ponto, ecologia. Quarto ponto, DNA e RNA. Quinto ponto, genética. Vamos falar bem pouquinho, bem resumido sobre cada um, só para você ver o que é que você precisa estudar mais, onde é que está apertando aí a sua dificuldade. Sistema imunitário. Acho bem importante a gente lembrar a diferença de imunização ativa e passiva. Imunização ativa é aquela que o corpo produz. E imunização passiva é aquela que você recebe pronto. Você não pode produzir, você recebe pronto, tá? A imunização ativa, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou ela é natural, que o teu corpo naturalmente produziu, geralmente por alguma doença. A gente tem contato com a doença, nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpo para te defender dela, tá? E a imunização ativa artificial é a vacina. A gente coloca o micro-organismo, o agente patógeno inativo ou morto, né, ou particulado, e aí isso estimula o teu corpo a produzir imunidade. Então a vacina, ela não é os antígenos, os anticorpos pronto, ela é aquilo que estimula, que dá o pontapé para o teu corpo, de forma ativa, produzir os anticorpos. A imunização passiva é aquela onde você recebe tudo prontinho. Você não produz, você recebe. Ela pode ser natural através da amamentação, né? A mãe é quem produz o anticorpo e passa ele pronto para o seu bebê. Ou ela pode ser de forma artificial, através do soro. Fui picado por uma cobra, não dá tempo do meu corpo produzir anticorpos. Eu preciso receber eles pronto e eu recebo através do soro. Por isso o soro ele é tão específico, né? Ele tem que ser adequado a cada tipo de serpente, adequado a cada tipo de aranha, a cada tipo de situação que aconteceu, tá? Ecossistema. Aqui no ecossistema é importante a gente lembrar vários conceitos que eu coloquei aqui, tá? O principal deles é a organização. A gente tem que lembrar que todo ser vivo ele é formado basicamente da mesma maneira. Átomos que se organizam e formam moléculas, que se organizam e formam as organelas, que constituem a célula, que juntas formam um tecido, que juntos vão formar um órgão. Os órgãos que trabalham juntos vão formar um sistema, que formam um organismo. Vários organismos da mesma espécie constituem uma população, tá? Espécies unidas, né? Populações unidas vão formar uma comunidade. Fatores bióticos e abióticos vão formar um ecossistema, tá? E vários ecossistemas juntos vão formar a biosfera, tá? São conceitos simples que a gente aprendeu já há muito tempo, mas precisa relembrar, isso precisa estar presente aí na memória de vocês, tá? Precisamos lembrar aí as relações ecológicas, né? As relações entre os seres vivos. É uma relação de comunidade, é uma relação de sociedade, é predação, é competição, é canibalismo, é mutualismo. Mutualismo é uma pegada boa aí que eles gostam de colocar, que é a relação que tem dependência física. O exemplo mais comum do mutualismo é o líquen, que é a junção do fungo com a alga, né? Do musgo com a alga, e aí eles vão ter uma relação fixa, tá? Alguns conceitinhos como habitat. Habitat é o lugar onde o ser vivo habita, onde ele mora. E nicho é o comportamento que ele tem. Ele é carnívoro, ele é herbívoro, ele é diurno, ele é noturno. Como é o estilo de vida desse animal? Isso eu caracterizo por nicho. As pirâmides ecológicas, precisa relembrar, pirâmide de população, pirâmide de biomassa, pirâmide invertida,
né? Pode aparecer desenhos, gráficos lá para vocês analisar. Cadeia alimentar, meu Deus, parece tão primário, né? Mas a gente tem que lembrar do que constitui uma cadeia alimentar. São os produtores, depois eu tenho os consumidores e eu tenho os decompositores. E eu preciso lembrar que eles podem estar em níveis diferentes, né? Um animal ele pode estar distribuído de forma diferente, porque quando eu misturo várias cadeias alimentares, eu constituo uma teia alimentar, né? Então eu posso comer um alface e ser um consumidor primário, ou eu posso consumir uma vaca, um bifezão gostoso e eu ser um consumidor secundário daí. Quando a gente fala de relação alimentar, a gente tem que lembrar também das expressões lá: herbívoro, carnívoro, onívoro, frugívoro, insetívoro, tá? Que é as variações do que cada animal come. Também é importante, tá? Isso aqui, na minha opinião, em sala de aula eu brigo muito. Precisa, não pode chegar numa prova sem saber eutrofização, tá? Eutrofização é quando acontece o aumento da matéria orgânica, e aí eu aumento os micro-organismos que consomem o oxigênio, vai baixar o oxigênio dessa água, desse rio, vai causar morte dos animais que são aeróbicos, que dependem do oxigênio, e aí aumentou de novo a matéria orgânica com a morte desses animais e aumenta as bactérias, os micro-organismos anaeróbios, tá? Então é um desequilíbrio muito grande que acontece pela ação antrópica, pela ação do homem, tá? Eutrofização cai muito, galera, precisa estar ligado em eutrofização, tá? Principais diferenças de DNA e RNA. Ácido desóxido-ribonucleico e ácido ribonucleico, né? O nomezinho deles. O DNA é uma dupla hélice, o RNA é uma fita simples, e aí lembrar das bases nitrogenadas, né? A adenina que vai ligar com a timina, a citosina que vai ligar com a guanina no DNA. No RNA, no lugar da timina, eu tenho a uracila. Então é adenina com a uracila, citosina com a guanina, tá? Uma outra coisa importante do DNA é que ele tem a função de armazenar e transmitir as informações desse ser vivo aí. Genética, coloquei 4 conceitos básicos aqui de genética que a gente precisa saber, tá? Genótipo. Genótipo é a constituição genética do organismo. É aquilo que está lá dentro, lá no meu interior, que eu não enxergo. Está na minha célula. Do grego significa originar uma característica a partir do gene. Então é a minha raiz, tá? Fenótipo, eu gosto de associar com a palavra feio. É aquilo que aparece. Fenótipo é a característica observável de um indivíduo. É eu definir, é loiro, é moreno, o olho é castanho, o olho é verde. Como é esse indivíduo? Tá? Isso é fenótipo, tá? Características comportamentais também se encaixam em fenótipo. E o fenótipo é interessante observar que ele é constituído pelo genótipo mais os fatores ambientais. Se eu não tiver uma boa alimentação, por exemplo, eu não vou desenvolver a estatura que estava prevista no meu genótipo. Então, o meio ambiente interfere nas minhas manifestações fenotípicas, ok? Por exemplo, outra situação que temos aqui, a temperatura no sexo das tartarugas. Quanto mais frio, é macho. Quanto mais quente, é fêmea. Então não é só uma questão genotípica, é uma questão de ambiente interferindo na manifestação, tá? Outra coisa quando eu falo de genética que eu não posso esquecer é os conceitos de homozigoto e heterozigoto.
Homozigotos são aqueles indivíduos que possuem alelos iguais. Professora, o que são alelos, professora? É aquelas letrinhas. Lembra lá, azão, 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 azinho? Para definir essas características, loiro, moreno, olho claro, olho escuro, certo? Cada letrinha daquelas a gente chama de alelo. Quando são alelos iguais, é homozigoto o indivíduo. Então, azão, azão ou azinho, azinho é homozigoto. Agora, quando eu tenho alelos diferentes, eu chamo então esse indivíduo de heterozigoto. Ele é azão, azinho. Ele carrega uma informação, carrega outra informação, mas ele manifesta só a informação que é dominante, tá? O alelo, vamos a um exemplo aqui, tá? Para falar, o gene. Gene é a cor de pele. Alelo significa a variante dessa cor. Se ela é escura ou se ela é clara, né? O gene é a cor do cabelo. O alelo é a variante, se ele é escuro ou se ele é claro, tá? Quando os alelos são iguais, que é homozigoto, eu também posso chamar de puro, de indivíduo puro. E o heterozigoto eu também posso chamar de indivíduo híbrido, porque ele tem a mistura, tá? Outra característica aqui interessante é quando a letra é dominante, é ela que vai se expressar, tá? E a característica que é recessiva, ela só se manifesta quando ela tiver impar, quando tiver duas, tá? E aí, cuidado nas questões de genética, que às vezes eles vão colocar assim, ó, dois pais castanhos e um filho loiro. Se os pais são diferentes do filho, significa que esses pais são heterozigoto. Os dois são heterozigoto, eles são castanhos, azão, mas eles carregam o azinho como informação e aí o filho manifestou esse recessivo em dose dupla, tá? Então cuidado com isso, quando estiver mostrando alguma árvore genealógica, quando estiver falando características de pai e filho e os dois pais, né, pai e mãe, são diferentes do filho, eles são heterozigotos, certo? Galera, tem muito mais pra gente desenrolar daqui, mas esse é o básico. Não pode chegar na tua prova de Enem sem saber esses conceitos básicos. Fica ligado, super beijo!